Minha amiga e meu amigo, olha como a coisa no Brasil está delicada, séria, muito séria. O advogado do Bolsonaro, o doutor Paulo Cunha Bueno, dava entrevista para um programa na Jovem Pan e ele falava sobre o inquérito do suposto golpe. Em dado momento, ele falou das censuras que eram feitas sobre Bolsonaro e outras pessoas no Brasil. Inclusive mencionou alguns funcionários da própria emissora Jovem Pan. Acredite, senhoras e senhores, o assunto que ele estava tratando era inquérito e censura. Não é que o apresentador, ao vivo, o interrompeu, o interrompeu e terminou a entrevista, não permitindo que ele falasse sobre liberdade de expressão, sobre a censura que está havendo no Brasil, sobre as verdades no entorno do inquérito no qual envolveram o Bolsonaro. Quando a coisa chega nesse ponto, é sinal que algo precisa ser feito para dar um basta, sobre a luz da legalidade e das regras democráticas, é claro. O comportamento do apresentador, Capês, foi uma coisa estranha. Aliás, o Capês, vamos fazer justiça, ele não tem esse perfil de esquerdopata e censor, ele não tem. É um camarada legalista e conhece as regras da democracia muito bem, porque é um operador dessa área. Por certo, algum diretor da emissora e do programa falou num pontozinho que tem no ouvido dele para encerrar a entrevista. E você pode ver na face dele o constrangimento. E ele interrompeu a entrevista, se despediu do Dr. Bueno e chamou uma outra reportagem. Assista um trecho da entrevista para você ver quão ridículo é o comportamento da imprensa no Brasil hoje e ao nível que chegou a Jovem Pan. Assista. O que nós temos aqui? Por exemplo, vou falar aqui de Jovem Pan. Nós tivemos falas que foram censuradas quando atribuíam a outro candidato ligação com ditadores da América Latina, quando não permitia que se falasse da ação penal que ele respondeu e foi condenado. Tivemos o ministro Marco Aurélio Mello censurado na sua fala quando diz que o atual presidente nunca foi absolvido. Enfim, nós tivemos um processo disfuncional. E essa disfuncionalidade levou... Tá. Bom, doutor Paulo, nós estamos com o tempo limitado hoje aqui na nossa questão. Nós vamos fazer essa entrevista mais longa, ela precisa ter um pouco mais ser um pouco mais alongada. Nós temos vários temas aqui e nós vamos fazer isso num momento posterior. Nesse momento nós estamos com o tempo meio em cima para a gente poder caminhar. Então eu vou pedir licença ao senhor para nós darmos sequência na entrevista mais para frente, no momento posterior. Muito obrigado. Vamos passar agora para o próximo tema. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Flávio Dino, liberou o retorno do pagamento de emendas parlamentares que estava suspenso desde agosto. É isso aí, minha amiga e meu amigo. A Jovem Pan tem mais de 80 anos de existência. A Jovem Pan sempre foi uma emissora que ouvia os dois lados. Era uma emissora que não tinha contaminação, não era contaminada pelas paixões políticas. Por muito tempo eu acompanhei a programação. Hoje, e há muito tempo, diria esse muito tempo, eu falo aí uns dois anos e meio, eu não assisto mais a programação da Jovem Pan. Não assisto. Ela é um ninho de esquerdopata, é um ninho de fake news, uma usina de fake news, o melhor dizendo. A própria direção da emissora se encarrega de censurar os seus profissionais. E aqueles profissionais que são dados à verdade, comprometidos com os fatos,
simplesmente são mandados embora, como muitos foram. Alexandre Garcia, Augusto Nunes, Ana Paula e tantos outros. A Jovem Pan, ela virou o lixo do lixo. A Jovem Pan se prostituiu. Nem de longe é aquilo que era em um passado recente. Eu não vou falar que eles se venderam para o sistema, não. Não. Eles se deram ao sistema. De tão barato que eles são. Aí a gente vê essa deselegância, essa falta de educação, interromper um entrevistado porque ele estava falando a verdade. É complicado. É complicado. Isso é um sintoma de que a comunidade jornalística no Brasil está completamente doente e precisa rever os seus conceitos. O que a Jovem Pan acabou de fazer é nojento, é reprovável. É por essa razão que a audiência dela, que era enorme, acabou encolhendo. Hoje, ela não goza mais de credibilidade perante o eleitor, perante o telespectador, o ouvinte, por causa de comportamentos como esse. Eu não diria nem que a Jovem Pan ela está no esgoto. Não, ela já está abaixo do nível do esgoto. Ela está lá nas profundezas do esgoto, onde dorme o chorume. É triste ver que uma emissora que tanta história fez se encontra nesse comportamento prostituído, baixo, rasteiro, descolado da realidade, sem apreço pela democracia, não respeitando o outro lado e se entregando de bandeja para o sistema. Triste fim do grupo Jovem Pan de comunicação. O que a gente viu no dia de hoje é o último prego na tampa do caixão dessa emissora. Foi um comportamento extremamente nojento e reprovável.